A gente segue agora com a médica infectologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Roberta Lacerda Almeida de Miranda Dantas. Ela é médica na linha de frente da Covid-19 pelo Hospital Universitário Nofre Lopes e Hospital Estadual Giselda Trigueiro, ambos do Rio Grande do Norte. Doutora Roberta, 5 minutos também para a senhora a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde a todos, agradeço imensamente essa oportunidade de discutirmos aqui estratégias de saúde pública em relação aos protocolos e diretrizes clínicas em relação à Covid. Eu gostaria só de ressaltar a minha posição, enquanto médica da linha de frente, com relação ao que nós estamos vivenciando durante toda esta pandemia. Já são 18 meses que a gente vem enfrentando essa doença e acredito que não é mais possível pensarmos em fazer mais do mesmo. E quando eu li a diretriz proposta pela Conitec, me causa espanto ver que as revisões, como bem colocou o doutor Guilherme, em relação à corticoterapia, só versam até outubro de 2020, quando nós sabemos que já existem estudos claramente apontando benefício para o uso de outros corticoides em outras doses. Vamos relembrar que o estudo Recovery e também o Solidarity, dentre outros, como o Codex, eles falam uma dose precisa de corticoide, dexametasona, a gente sabe que ela é muito mais aplicável, inclusive até para transposição para via oral, em termos de aplicação em saúde pública. Mas quando a gente entende, com todo esse escopo de fisiopatologia do que é a doença COVID, como uma vasculite de pequenos vasos, acometendo fortemente, dada a agressividade da cepa P1, o pulmão e o rim, nós entendemos que a questão do uso da metilprednisolona tem que ser reconsiderada. Não só isso, mas dentro do escopo de toda a clínica médica, nunca se existiu uma dose única para um paciente de 60 quilos ou de 120 quilos. Um com 25%, 50% de vidro fosco e outro com 75%, 90%. Então, é impraticável, quase inimaginável, a gente estar aqui discutindo estratégias terapêuticas engessadas, como se fossem únicas, baseado numa revisão sistemática da literatura, apenas no que dizem os consensos internacionais e alguns estudos de ensaios clínicos randomizados, duplo cego controlados, que versam, como nós sabemos, em um escopo de linha da normalidade e com seleção de sujeitos de pesquisa, não sendo válido para a vida real. Como nós estamos vendo, o índice de letalidade em nossas UTIs em torno de 80% reverbera exatamente esse dado de que 6, 10 e 20 miligramas de dexametasona, apenas e tão somente no paciente, quando dessatura, já se mostrou uma clara evidência de falha terapêutica. A nosso ver, nós temos que revisar fortemente essas recomendações, atualizá-las à luz das novas meta-análises de corticoterapia, normalmente a questão da metilprednisolona, e principalmente a gente entende que verificar esse grupo de estudos parece-me que é um cherry picking, porque a gente não tem aí todas as evidências conclusas, e principalmente quando a gente compara com a análise de 2 pesos e 2 medidas com relação, por exemplo, ao Covacta, do Actenra, o tocilizumab, quando você tem 4 ensaios clínicos randomizados duplo cego com efeitos negativos e você ainda considera ele como uso condicionado a favor, sabendo que não é uma estratégia de saúde pública nem custo fácil, nem efetiva, no sentido que na própria reumatologia, onde a gente retira e reposiciona essa droga, os reumatologistas reduzem o uso dessa medicação por 2 meses, quando o paciente vai se submeter a algum procedimento cirúrgico, porque leva realmente a uma anergia de linfócitos por um tempo mais prolongado. Então, já existem outras medicações que a gente tem ensaios clínicos em andamento que poderiam estar sendo beneficiadas e uso nesses pacientes, mas que não com esse alto custo para linfopenia e complicações infecciosas. O que eu gostaria de ressaltar também é que, com relação ao uso de ivermectina, a minha única observação é lembrarmos que estamos num país tropical, com alto índice de parasitoses e baixo índice de saneamento básico. Um grande esforço está sendo feito atualmente para fazer um Programa Nacional de Saneamento Básico, que considero que é uma das principais estratégias de saúde pública em doença infecciosa como vacinas, porém, nós não podemos deixar claro, numa recomendação de protocolo, recomendação forte contra o uso de ivermectina em uso hospitalar,
porque nós temos, infelizmente, um grupo muito heterogêneo de formação médica. E quando o profissional de saúde, em meio a toda essa politização da pandemia e de terapêuticas, entende essa palavra ou esse trecho ipsis literi, ao pé da letra, ele pode compreender que é contraindicado o uso da ivermectina em uso hospitalar. E do que nós entendemos como medicina translacional, utilizando os conhecimentos dos outros doentes imunossuprimidos, principalmente pacientes com HIV, com estrogeloidismo disseminada, com HTLV, que convivem com essa doença, nós fazemos uso da ivermectina, sim, em vigência de terapia com corticosteroide, independente da dose, porque sabidamente esses pacientes apresentam um alto risco de disseminação, inclusive para a síndrome de Loeffler, para o sistema respiratório do trato inferior. Então, é uma condição importante estabelecer um gráfico com uma pormenorização de doses por quilo de peso para o corticoide e judicializar o uso da ivermectina em meio hospitalar, lembrando dessa grande problemática das parasitoses e do contexto da linfopenia associada ao COVID, a exemplo do HIV. Era essas considerações que eu teria, não sei se eu já cumpri o tempo que estava proposto. Obrigada, doutora Roberta. Nós ouvimos Roberta Lacerda Almeida de Miranda Dantas,